Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de estudos, onde nos reunimos para juntos aprender a nossa doutrina, que nos ensina, nos mostra, nos orienta. Mas eu convido a todos, a nós encarnados e a todos a esses irmãos desencarnados que aqui se encontram também, para juntos aprender. Pedimos a permissão ao nosso Pai Maior, ao nosso irmão Jesus e esta equipe da espiritualidade que aqui se encontra, nos recepcionando e nos amparando em nossos lares. Nos cubra sempre, Pai, com teu manto de amor, para que a nossa expositora da noite, ela possa entrar em nossos lares, nos trazer todo o entendimento em forma de amor, em forma de luz, e que possamos juntos reunir nossos pensamentos em forma de fluidos amorosos. Então damos por início as nossas atividades, agradecendo a Ti, Senhor, por estarmos nessa sala virtual mais uma vez, nos fortalecendo em Teu nome, e que seja feita sempre, Pai, a Tua vontade e nunca a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Então a nossa irmã Miriam vai dar início às nossas atividades. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos os irmãos nessa noite. Contigo, Miriam. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma noite de reflexão. E Emmanuel vem trazendo esse tema educação, muito importante para os nossos dias atuais, onde nós já estamos nos conscientizando de que a educação é uma ferramenta preciosa para a transformação, não só do ser humano, mas também de todo o nosso planeta. Mas quando a gente fala em educação, e a gente diz logo, o que falta é a educação, né? Que o dia que a educação for realmente valorizada, o dia que nossos governantes investirem na educação, é que realmente o país vai melhorar, não é assim? Mas aí Emmanuel vem falando que não é essa educação da instrução. Porque Kardec, ele já trazia para nós essa reflexão também, quando ele diz que é pela educação, pela instrução que se transformará a humanidade. Nós que já estudamos aqui o capítulo da instrução, que é muito importante também, né, para a própria conhecimento, para que a gente amadureça o nosso raciocínio. Mas a educação que Emmanuel vem trazendo, moral. E essa educação moral não é o governo que vai nos dar, né? Somos nós que vamos buscar o maior ensinamento, os maiores ensinamentos que Jesus nos trouxe. Jesus foi aí o nosso médico, o nosso professor, né? O nosso maior exemplo. No texto de hoje,
Emmanuel também vem trazendo um convite, né, bem característico de Emmanuel, trazendo um convite para nós, como conscientes da nossa parcela nesse processo educativo. Primeiro, porque é necessário que entendamos, né, que lembremos que todos somos co-criadores. Todos nós colaboramos, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, apesar de a gente se sentir frágil, de nos sentirmos despreparados, mas nós temos de oferecer. E é justamente essa frase que Emmanuel começa o nosso texto, né, luz. Somos todos muito brilhosos, temos muita luz para ajudar a iluminar todo o mundo e todos aqueles que estão à nossa volta. E essa luz, ela tem vários significados, né? A gente vai aqui falar após a leitura do texto. Mas eu queria antes trazer para vocês uma frase, um pequeno trecho que Kardec, vem falando aqui no Livro dos Espíritos, aliás, na Revista Espírita, de 1861, que ele diz que o Espiritismo, restituindo ao Espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre os quais o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos de corpo. Então, hoje, na nossa condição, ainda há uma grande desigualdade. E essa desigualdade social, ela também está refletindo a nossa desigualdade moral. Nós sabemos que o nosso planeta é um planeta, nós sabemos que abrigam aqui muitos espíritos de variados graus evolutivos, todos aprendendo, alguns missionários, mas a maioria aprendendo, e nós vamos conviver aprendendo e ensinando, compartilhando diariamente ao assistir determinadas cenas, a conviver com determinadas situações de perto, a realidade de cada um, que é muito difícil a gente ter uma noção da realidade de que cada um vive, Cada um tem a sua realidade, mas às vezes a gente vive numa comunidade, vive numa cidade, onde certas realidades não acontecem, mas vão acontecer em cidades do interior, ou grandes metrópoles. Então, a gente às vezes julga e condena o irmão que age de uma forma ou de outra, até de uma forma violenta, de uma forma assim, bem cruel, que nós achamos, mas nós não sabemos o contexto em que ele vive, e nós, como eu sempre falo, a gente não tem o currículo espiritual da criatura. Mas Jesus, ele tinha essa capacidade, ele tem essa capacidade de mostrar, olha, nós temos sim essa capacidade de amar, e nós temos sim a capacidade de brilhar a luz, de levar à luz alguma coisa que nós já conquistamos, e essa conquista é uma conquista moral. Aquilo que nós já conquistamos, nós não perdemos, o nosso. E essa conquista moral, ela não é um degrau para que a gente retorne ao plano espiritual, numa boa posição, como se imaginava há um tempo atrás, nos séculos passados, onde o brilhar a vossa luz era essa interpretação de que o seu brilho, o seu garbo, o seu poder, tudo aquilo que você fez de bom, vai ser uma recompensa lá no espaço celestial, onde nós vamos ser recepcionados, uma festa para nos esperar, enfim, e vamos ter a nossa recompensa. Porque Jesus falava muito dessa questão da recompensa, mas ele falava não no sentido material ou até mesmo no sentido de que Deus vai presentear aqueles que de alguma forma conseguiram atingir, mas que a própria consciência já são presentes para nós automaticamente já nos presenteamos ao fazer essas conquistas morais. Então vamos lá para o nosso texto.
e depois a gente vai fazer aí alguns comentários. Educação. Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. E Ele mesmo, Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as áreas. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, como o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que é tipo uma partícula eletrônica, que é arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. À maneira de pedra valiosa, incrustada no cascalo da flor, como se fosse uma caverna, ou nas anfractuosidades, aquele abismo bem profundo do precipício, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho. É indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembramos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que nos referimos: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz de nosso em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si próprio, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmado a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. É quase um poema, Esses textos de Emmanuel são quase como se fosse um poema. Então, quando ele nos traz, falando sobre essa questão da luz, a luz que nós trazemos dentro de nós,
mas que estão ainda cheias de limitações, ainda nos damos o luxo de nos magoarmos, ainda nos dedicamos horas ao rancor, né? Nós até escolhemos aqueles que nós vamos perdoar, aqueles que nós não vamos perdoar. Nós temos uma verdadeira oficina de sentimentos, né? Então nós vamos aí nos ocupando com questões às vezes tão banais que vão tirando o foco do nosso crescimento. Então quando nós delegamos às autoridades, à escola, à própria família, exigindo educação, mas o fulano é muito mal educado, né? Ou a criança, o jovem, o ser humano, mas que criatura mal educada. E aí nós olhamos no espelho, que ele chama aqui a atenção para nós, né? Nós, se a gente colocar o nosso espelho, frente a nós mesmos, será que nós também não vamos reconhecer essa falta de educação? Porque a educação, ela traz a disciplina. O que seria a lucidez espiritual? Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu compreendo que eu tenho limitações. Eu enxergo as possibilidades. Eu tenho também as ferramentas para burilar essas imperfeições. Então eu vou fazer o quê? Trabalhar. Né? Mas a gente adora tirar uma férias, nós adoramos tirar férias, né? Adoramos um descanso, estamos até meio preocupados quando chega segunda-feira, porque a gente fica meio chateado, né? Na segunda-feira, a gente fica ansioso aí pelos feriados, pelas festas, porque é um momento onde nós relaxamos, ela é 24 horas, então não tem relaxamento, né? Não há aquele momento de hora vazia, né? Onde nós vamos aproveitar para pensar em coisas assim, vamos dar uma relaxada e vamos pensar em outras coisas, porque todas as situações que nós vivemos, todas são momentos de aprendizado. A gente não consegue passar por nenhum, gente, nem aquele momento em que a gente está ali, às vezes, né, de papo para o ar, no meio de uma floresta, no meio de um deserto. A gente está em contato com a natureza, a gente vai interagir com a natureza de alguma forma. O pensamento vai longe, né? A gente vai pensar em alguma coisa. Então a gente vai estar sempre com a cabeça ali pensando. Na verdade, é a essência do espírito, né? Que veio com uma tarefa. E a tarefa precisa ser feita. Então, antes de mais nada, é preciso que a gente encontre o nosso objetivo. Encontrando o nosso objetivo, buscando essas ferramentas, ou acender a lâmpadazinha que a gente tem no coração. Todo mundo tem. Por mais que a gente fique triste, por mais que a gente tenha muitos problemas, por mais que a gente se sinta, assim, às vezes, muito caidinho, triste, né? Até às vezes injustiçado, todos nós temos uma luzinha. Porque os momentos difíceis são para serem resolvidos, né? Não existem aqueles momentos em que nós criamos a dificuldade, mas nós sabemos, isso a doutrina espírita traz assim, capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo, né? É a nossa pílula diária, porque ele vem falando dessas causas das aflições. É preciso que a gente busque lá, qual é o problema? Onde é que eu estou sendo mal educado? Onde é que eu estou falhando na minha educação moral? Né? Vamos tomar diariamente. Eu estou quase decorando esse capítulo. Né? Então a gente vai buscar as causas. Vamos pensar, se eu não fiz nada, eu estou fazendo tudo tão certinho, né? Acontecendo. Certa vez, uma pessoa me perguntou isso, né? Poxa vida, eu estou frequentando a casa espírita, estou fazendo tudo direitinho, estou fazendo estudo, estou fazendo... E aí vem e acontece uma coisa assim, né, horrível na minha vida. Mas eu não estou fazendo tudo certinho. Aí vem esse problemão, né, em cima de mim. E aí eu fiquei pensando, falei, será que justamente esse problema não veio na hora em que você está na casa espírita? Em que você está estudando, buscando
forças para passar por essas provas, né? Talvez se você não estivesse aqui com esse apoio, com os amigos, com o ambiente fraterno, talvez você passasse por essa prova de uma forma muito pior, revoltada, né? Muito mais fácil. Então estamos, muitas vezes, nesse momento, amparados, e a prova vem exatamente no momento que a gente precisa, que a gente pode, porque nós fomos preparados para isso. Ninguém entrou aqui de gaiato, ninguém caiu aqui de gaiato. E aí, Emmanuel, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala da energia do pensamento, né? O pensamento é matéria. Minha mãe falava muito isso. Pensamento é matéria. Eu ficava pensando, gente, mas como é que pode pensamento é matéria? Isso não entra muito na minha cabeça, né? Como é que pode pensamento ser matéria? Esse pensamento é uma coisa assim que a gente nem enxerga. E ele pode plasmar, e ele pode ali criar, né, uma situação, uma energia, ser ruim. É lógico que a gente vai fazer assim, até de uma forma, um raciocínio simbólico, né? Porque a gente não tem como mensurar isso, como isso funciona exatamente, mas nós sabemos que, por exemplo, que através da nossa energia, os fluidos magnéticos, né, que nós temos, mais o amor que nós sentimos, e nós impregnamos ali, às vezes, numa passe, até mesmo num abraço, no momento em que nós afagamos alguém, nós estamos energeticamente pegando a nossa luz do coração e iluminando aquela pessoa. Gente, isso é muito bonito, né? Eu só não sei por que a gente insiste em ficar no blackout. Porque nós temos uma luta, iluminar tanta coisa, né? Iluminar não é salvar a vida das pessoas, não é convencer as pessoas de que não é maravilhoso, que tem que ser assim, do jeito que a gente acha que tem que ser. É simplesmente iluminar uma luz, né? Uma ideia, um conselho, um momento de lucidez, quando a gente está assim, envolvido por aquele turbilhão, vibrações positivas. Essa energia, ele fala que a ciência hoje já está provando, né? Porque há muito tempo a ciência já estuda isso. Como é que a química do corpo funciona? Quando nós intoxicamos o nosso organismo, quando a gente está com raiva, quando a gente está ansioso, o que acontece com o nosso organismo? Vamos jogando toxina. É úlcera, né? É dor de cabeça, é uma série de questões que nós vamos ali dificultando a nossa digestão. A gente engole a seco aquela raiva, aquela mágoa, fica aquilo ali guardado ali, o esôfago já não funciona bem. Então tudo vai refletindo, né, no nosso organismo. Então ela diz que aqui até a astronomia vai demonstrando que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Estamos o tempo todo numa grande movimento, né? E tudo no sentido produtivo, né? O universo ele vai produzindo. Gente, quem mora na Europa, que fica muito tempo sem sol, bate logo uma tristeza, porque sente falta do sol. E nós aqui, temos às vezes aqui no Brasil muito sol, né? Quando chove, fica nublado, a gente fica até tristinho, porque a gente sente falta desse sol. Então a energia que vai gerando, né, o ânimo, a vontade de recomeçar muitas vezes algo que não deu certo, que a gente precisa recomeçar. Então a gente vai captando energia em algo potencial. Então tudo no universo conversa entre si. O nosso planeta, o nosso sistema solar foi formado pela solidariedade do universo, das forças do universo, né, junto com tantos elementos, e ainda sob a coordenação de Deus, né, de espíritos elevados e amorosos, né, nessa grande fábrica, vamos dizer assim, de planetas, para que pudéssemos habitar e cumprir lá a necessidade da reencarnação. Ele fala do pensamento como força criativa. Criativo não é só ligado à arte. A criatividade
é muitas vezes a gente encontrar soluções para aquilo que a gente acha que não tem solução. Então a gente vai buscando ali um mecanismo, uma forma, ou até mesmo de pensar: está no meu controle isso? Isso está fora do meu controle? Se está sob o meu controle, eu posso resolver. Mas se está fora do meu controle, eu não posso resolver. O máximo que a gente pode fazer, às vezes, é dedicar uma oração, um pensamento, colaborar para que o ambiente possa se sentir tranquilo, mas a dor, a prova, muitas vezes que pertence à pessoa, nós não temos como evitar, que a gente não tem como resolver, porque depende da pessoa. Mas a gente quer resolver, né? A gente fica sofrendo às vezes porque a gente quer tomar conta daquela situação, quer fazer um milagre ali e socorrer a pessoa, mas depende dela. Então, esse pensamento, essa forma criativa, ela pode ser desmembrada em muitas questões. Um sorriso, né? Um abraço, uma palavra, às vezes oferecer ali uma leitura, às vezes até dar um presentinho para alguém, falar uma coisa boa, né? Tudo é uma forma criativa de trabalhar no momento que nós estamos passando. Primeiro, um momento ruim, de renovar os pensamentos. Segundo, um momento bom, de manter esse momento. São tão boas que a gente pensa assim: tá bom demais para ser verdade, né? Fica com medo de sofrer logo, às vezes nem vai à frente, porque a gente fica com medo daquele momento bom acabar. E aí a gente lembra da mensagem de Jesus que falava sobre felicidade, que a felicidade não é neste mundo, mas nós podemos sim ter momentos felizes, porque o momento feliz não é ter, né? Hoje, a maioria das nossas conquistas, e a gente está falando da educação, que é uma conquista moral, a maioria da nossa conquista é material. A nossa referência, a maior causa de sofrimento, né? Hoje eu estava vendo aqui um jornal, noticiário, que eu quase não vejo de manhã, mas enfim. E a gente vê as notícias, todo o foco das notícias, a ganância, o egoísmo, né? A orgulho talvez, mas mais essa questão do egoísmo e da ganância, a necessidade que as pessoas têm de ter, os jovens, a criança, né, o adulto, ter as coisas. Nós precisamos ter coisas e pessoas. Bom, então se a gente consegue exteriorizar essa força criativa, a gente já está levando luz, né, por onde nós estamos passando. Isso é muito importante, a gente perceber o poder que a gente tem, deixar o ambiente onde nós passamos melhor do que nós encontramos. Isso é uma coisa assim, é um desafio, né? Mas é um desafio muito bacana. A gente fazer assim: olha, hoje eu vou para tal lugar e eu vou passar por esse lugar, boa nesse lugar, né? Eu vou me educar, eu não vou deixar me contaminar pela energia ruim daquele lugar. Eu vou muito pelo contrário. Eu vou tentar levar coisas boas para aquele lugar. É quando a gente se depara com a situação e a gente reflete, pensa: peraí, como é que eu posso agir? Isso faz parte da educação, quando nós pensamos, porque eu tenho a instrução que diz que eu preciso agir de uma tal forma. Aí tem aquela grande pergunta que a gente sempre se faz: mas a teoria é tão fácil, né? Por que a prática é tão difícil? Porque a gente se prende à instrução e a prática ela exige a educação. Não adianta, né, a gente ter aí muitos estudos, a gente não busca só na doutrina do espírito, a gente tem aí várias literaturas, vários assuntos, mas nós não nos educamos, nós não transformamos isso em força criativa, né? Proativa. Nós reagimos. Aquele que é mal educado reage, o que é educado ele consegue agir. Então, Madre Teresa, que a gente adora tanto fazer a referência dela aqui, né? Ela não ficava lá reagindo, porque essa questão da violência, de não usar a violência e tal, é a questão da reação do nosso orgulho. Ela não perdia tempo com isso. Ela agia. Kardec mesmo foi um exemplo. Dentro da codificação, nós que às vezes
defender tantas coisas, sem nem sequer conhecer o processo pelo qual Kardec passou durante a codificação, e a gente vai conhecer isso muito na Revista Espírita, muitos ataques que ele recebeu, ele lucidamente botou o orgulho dele de lado e focou, né, em explicar. Eu não estou aqui para debater, para medir forças, eu estou para esclarecer. Quem não quiser entender esclarecimento, não quiser ouvir, né, sinto muito. Mas aqui está o esclarecimento. E aí a pessoa pega aquele esclarecimento, que é a instrução, e transforma ele como ferramenta de educação. A educação seria essa alavanca, né, para esse momento da prática diária, de tudo aquilo que a gente estuda, de tudo aquilo que a gente busca, dos conhecimentos. E ele fala também desse circuito de ação e reação do tempo, né, sendo tão mensurável como assim, uma fonte de energia que vai ali gerando. Então é se contagiar as pessoas, a gente vai contagiando com as coisas boas e com as coisas ruins. Se a gente começa, alguém vem falar alguma coisa, a gente começa a emendar na fofoca, começa, não, é isso mesmo, aí fulano, né, olha o babado, né, a gente começa a botar fogo, a lenha na fogueira, ao invés de cortar e sugerir, né? Por que a gente não faz uma prece, por que a gente não deixa, né, a pessoa agir? Às vezes o que as pessoas nos fazem, nos atingem de ruim, são escolhas dela. Todo mundo não tem livre-arbítrio, todo mundo não tem. Mas a pessoa não pode fazer o que ela quer. Sim, ela pode fazer o que ela quer. Nós podemos, nós fazemos, né? Agora, não é conveniente. Mas somos nós, os porteiros lá do grande salão do juízo final? Não somos. Então a educação, aquela que em qualquer instância é feita através do exemplo, nós educamos pelo exemplo. Se eu desejo que o meu irmão tenha uma atitude diferente, se eu desejo, né, que aquele irmão seja sensibilizado à situação, às vezes às barbaridades que ele está fazendo, que eu seja o educado primeiro e dê o exemplo compreendendo e perdoando. Mas como perdoar, né? Como assim perdoar? Pedro fez essa mesma pergunta para Jesus. Senhor, como assim perdoar, né? Como eu devo perdoar? Perdoar 70 vezes 7. Cada ofensa. Então, quando Emmanuel traz para nós o poder que a mente humana tem, né, de refletir coisas boas e coisas ruins, olha a responsabilidade que a gente tem. Em cada atitude que nós temos, né, em cada momento dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, nós somos responsáveis. Não tem aquela frase que diz que no princípio somos responsáveis por aquilo que cativamos e somos responsáveis por aquilo que nós também colocamos para fora, né? Energia, pensamento. Às vezes a gente não fala nada, mas a gente fica ali pensando. É como se não estivesse enviando altas flechas, né? Dardos venenosos para aquela pessoa. A gente fala, engole. Não, porque eu sou espírita, eu não posso responder. Mas em compensação, o pensamento está mandando aqui no mundo de dardo, né? Está lá venenando, detonando a pessoa. Isso, como a gente viu que o pensamento ele tem esse poder magnético, é impressionante, porque da mesma forma que nós acreditamos que através da prece, da vibração e do boa sorte que a gente deseja às pessoas, isso realmente vai fazer um efeito, porque a gente faz com amor, né? Se um filho nosso vai fazer uma prova, você fala do filhote, né? Mas deu tudo certo, eu vou ficar orando aqui por você. Nós acreditamos, né? Nós confiamos. Mas quando aquela pessoa faz alguma coisa errada conosco, a gente não acredita, não. A gente não acredita na prece, a gente não acredita na vibração positiva. Para o criminoso, então, para que eu vou rezar por um criminoso? É uma alma perdida, né? Não merece prece, porque não vai fazer efeito nenhum. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? A gente esquece da imortalidade da alma.
a gente, todos nós passamos pelo processo. Não é que a gente, na outra existência, a gente foi criminoso também. Eu acho que isso não agrega muito. Eu acho que a gente tem que pensar no agora. O que eu sou agora, né? Não importa o que eu fui no passado, importa o que eu sou agora e o que eu posso fazer com isso em relação ao meu irmão que é criminoso, que ainda faz, se comprar de mal. Que sentimento que eu tenho hoje, que eu já não tenho mais, que conquista é essa moral, que educação é essa, em alguma coisa eu me eduquei e eu posso utilizar isso agora, com aquele que ainda não se educou. Né? Se comparando, vamos ter pena de fulano, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós já fomos cruéis, todos nós já tiramos, né, pedra na cruz. Isso é passado. O que importa agora é o nosso presente, as nossas conquistas, valorizar o que nós temos de bom. Todos nós temos virtudes maravilhosas, somos pessoas lindas, somos pessoas poderosas. Jesus falou, vós sois deuses. Eu adoro essa frase, vós sois deuses, né? Não no sentido vaidoso, mas no sentido de poder transformar a nossa vida de raiva, de rancor, em amor. Né? E esse amor que é universal, o amor fraternal, não é esse amor que a gente fala, que podemos ter, possuir, né? De cobrar a condição. Então, ele, mais uma vez, ele chama a atenção para que, como nós estamos ainda como prisioneiros nas sombras espessas da ignorância, e a ignorância, gente, é ignorante aquele que ignora. Então, se nós, em algum momento, estamos ignorando informações, possibilidades de rever conceitos, eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar. Né? Então, perdoar é possível, mas eu não quero perdoar. Então, é diferente de não conseguir. Eu ainda não consigo, ou então eu não quero, não acho justo. Então, há uma diferença de conceito e a gente precisa rever isso, né? Porque tudo aquilo que a gente nega e diz que é impossível, nós estamos também negando a possibilidade do aprendizado. É o nosso orgulho mesmo, né? Então, como ele diz lá, essas sombras espessas da ignorância, que nós aos poucos vamos tirando, né? Esse véu que a gente vai tirando, ele diz lá, a maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho dessa caverna, está lá no fundo, né, bem preso. Aí a gente vai lá, tira, vai pulir um pouquinho, vai burilando, vem alguma coisa acontece. Cada dia a gente vai lá aprendendo. E é tão bom quando a gente aprende, né? É muito bom. Nossa, aprendi muito. Isso faz sentido? Às vezes uma frase que a gente lê, às vezes uma mensagem, principalmente a mensagem do Evangelho que a gente lê várias vezes, mas cada dia tem um sentido diferente. Né? Nossa, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Como é que eu nunca tinha visto por essa perspectiva? Porque é esse momento em que aquela questão veio lá, puxou a gente da caverna, está nos convidando a fazer essa joia, né, que é o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa capacidade de se educar. É preciso que a gente se auto-eduque antes de exigir que o outro seja educado. E ele fala mais, né, que essa nossa de sair dessa caverna abafa a nossa luz. Então é preciso que a gente saia das trevas, né, para que a gente então possa expandir essa luz, acender essa luzinha que a gente tem, manter ali aquecida a nossa esperança, né? Aquecida a nossa certeza do que realmente nós temos que fazer. 490 por cada ofensa, tá, gente? Né? Não é geral não, né? Então ele diz, reparamos assim a necessidade de intensificação para todos os seres. Não é só para aquele que nos incomoda, não é para aquele que é feio, não é para aquele que é chato, não é para aquele que fica no nosso pé mostrando os nossos defeitos, não é para aquela pessoa que nós chamamos de insuportável, muitas vezes, né? A educação. Então, se há um desequilíbrio no
diferente, é porque todos ali estão fora da sintonia, né, desse processo educativo, inclusive nós, porque quando nós temos uma visão melhor da situação, nós temos que tomar uma atitude diferente daquele que ainda não tem, né? E nós não ignoramos já aquela situação, então nós temos que procurar uma atitude diferente. Mesmo que a gente não consiga de imediato, mas a gente precisa ter uma atitude diferente. Ai, mas fulano é tão imaturo, é tão infantil, toma uma atitude tão... E nós temos essa capacidade de enxergar isso, mas nós acabamos muitas vezes tendo uma atitude igual, porque a gente não consegue ter também uma maturidade, né, a tratar com aquilo, para lidar com aquilo. Então ele diz, lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que vos referimos. Ele chama a atenção, ele sacode a gente, brilhe vossa luz. Todo mundo tem, que a gente não pode esconder, né? A gente não pode esconder essa luz atrás do nosso medo. Eu não consigo, eu sou muito frágil, eu não sei, eu não sou inteligente, eu não conheço. Nós temos milhares de desculpas, mas nós também não buscamos muitas vezes, né, aprender. Aprender tem muito a ver com humildade. Quando a gente nega muita coisa dizendo que a gente não consegue, é porque a gente não tem humildade de aprender, né? A gente precisa exercitar o aprendizado. Tudo é aprendizado. Quando a gente dá aula, eu sempre falo com meus alunos, eu aprendo muito com eles, né? Aprendo a forma de enxergar as coisas, que às vezes a gente está numa posição que a gente não consegue. Então eu procuro aprender. Isso é importante, a gente aprender com o filho, a gente aprender até com aquele irmão que às vezes é osso duro de roer, mas que tem muito a nos ensinar, né? Que às vezes toma atitudes que nós não temos coragem de tomar. Bom, já que nós já descobrimos que nós temos essa luz, agora é hora de fazer brilhar. A gente efetivamente fazer parte, né, desse processo aí de educação moral. Então, ele quer dizer que esse potencial de luz no nosso próprio espírito deve fugir em grandeza plena, né? Deve ressurgir, deve brilhar, deve aparecer em grandeza plena, e deve ser trabalhado para isso, né? Nós precisamos encontrar, nem que seja um detalhe na nossa vida, um dia, fazer o dia diferente, fazer o dia especial, né? Para que a gente não fique apenas divagando, né, teorizando, fazendo lá os nossos discursos, mas na prática realmente essa educação, como a gente falou, no caso a nossa instrução está afiada, mas a educação moral, né, a gente conhece muitas pessoas que não têm, que foram criadas às vezes sozinhas, que foram criadas com pouco estudo, mas que têm uma educação moral, porque é conquista do espírito, né, que dá banho na gente, por exemplo. Tem muita gente aí com essa idade tamanha, né, e que fala assim, coisas que a gente não conseguiria de uma forma tão simples. Chico Xavier era uma dessas pessoas, né, que falava assim, sempre tinha uma resposta, né, às vezes bem-humorada, aquela resposta simples, né, tão divertida, chegava a ser divertida, porque era uma coisa tão autêntica, tão sincera, e nós às vezes buscamos palavras tão rebuscadas, né? Palavras que passem essa imagem de que nós somos pessoas muito educadas, né? Muito coerentes, inteligentes, porque afinal de contas nós somos muito sedutores, nós queremos seduzir todo mundo, né? Para que as pessoas possam gostar da gente. Eu preciso conquistar as pessoas, conquistar o grupo onde eu vivo, né? E aí a gente acaba utilizando das questões materiais, às vezes passando uma imagem de pessoas de que nós não somos, né? Então, essa educação, por exemplo, também tem a ver com a nossa, né? O aperfeiçoamento do campo íntimo e saber usar o nosso livre-arbítrio.
Então, hoje, até quando a gente vai se aproximando da questão, por exemplo, do carnaval, né, onde nós temos, principalmente no nosso país, uma grande comemoração nessa festa, e que nós às vezes ficamos preocupados demais com moralidade. Carnaval, psicosfera da Terra fica um caos, que são equipes de espíritos desinfetando tudo, socorrendo o pessoal, que é uma bagunça, enfim, é uma confusão danada. E nós preocupados demais com a educação do outro. O que o outro faz, o que o outro não faz, né? Mas como nós vamos agir num período em que nós sabemos que há várias questões, né? Mas como nós vamos agir? Vamos brincar, né, de uma forma saudável, vamos utilizar esses dias para fazer alguma coisa diferente. A gente pode brincar num local seguro, né, que tenha lá um ambiente saudável, com boas vibrações, e também aproveitar por outras coisas, ou a gente vai simplesmente, como diz Divaldo, né, a gente anda de máscara o ano inteiro. E aí chega no carnaval, a gente tira a nossa máscara, a verdadeira máscara do espírito, né? Então aí a gente quer soltar tudo que a gente tem assim, que a gente quer permitido. Então são conceitos, né, que a gente também precisa rever. Mas o mais importante é que a gente, muitas vezes, fica muito preocupado com a educação, como o outro vai agir, se o outro está bebendo, se o outro não está bebendo, né? O que nos incomoda. Mas e a nossa educação? Então? O que nós estamos fazendo nesse período, né, para fazer ali a diferença, não só em relação a nós, mas também àqueles que estão à nossa volta? O que de produtivo a gente está fazendo? Será que a gente está fazendo brilhar a nossa luz? Ou a gente está tacando pedrinha na luz do outro, né? E a gente fica lá tacando pedrinha na luz do outro para quebrar a lâmpada do outro. Muitas vezes, e esquecemos a nossa lá apagadinha. Quando chega esses momentos, né, nós aí temos um grande blackout, né? Todo mundo às vezes acaba desperdiçando a oportunidade de até exercitar a sua compreensão com o outro, porque estamos preocupados demais em julgar, né? E cada um vai optar pelo que achar melhor, né? Cada um vai optar pela atividade que lhe seja mais conveniente. Mas essa educação moral, ela é um momento desse, assim como todos os momentos diários da nossa vida, somos convidados à educação, né? E a educação, é lógico que quando a gente dá bom dia, dá boa noite, né? Sejam bem-vindos aqueles que chegaram, sintam-se abraçados, né? Por favor, primeiras damas, né? Sente-se aqui, muito formal, né? Essa educação, ela também pode trazer um peso muito grande da nossa educação moral, porque a gente faz isso com amor, a gente não faz isso com formalidade. Mas ela traz também uma responsabilidade do que fazer a cada momento, né? Então, é um momento, às vezes, aqueles que nós estamos nos preparando, e tem aqueles momentos que nos pegam de surpresa. Esses aí é o teste surpresa, o mundo de provas e expiações. A prova a gente, né, já meio que sabe o que vai acontecer e tal, mas ele tem aqueles testes surpresa que a vida manda pra gente. E aí, como nós não nos educamos, não nos preparamos para esses momentos, nós deixamos tudo para cima da hora. Aí acontece, a gente vai que nem os desesperados, né, em busca de ajuda. E nós não. Então, Jesus, nas suas caminhadas ao longo da Boa Nova, né, como ele educava através do exemplo, ele já sabia que a cada palavra que seria dita ali, nem todos conseguiriam assimilar. Nem todos conseguiriam escolher viver aquelas palavras. Nem todos aceitariam a proposta da educação moral. Mas nem por isso ele deixou de amar, né? De oferecer. Porque Jesus
fez brilhar a sua luz. Aqueles que não quiserem enxergar, né, com certeza, todos nós, mesmo negando essa luz, ninguém enxerga assim meio esquisito, assim, aquela coisa assim meio apagadinha, né? A gente vai conseguir enxergar algum momento. Sempre alguma coisa brilha ali que a gente consegue ver. Então, por que não também oferecer aquilo que nós temos de bom? Afinal de contas, ter uma condição boa, seja até material mesmo, a gente sabe que às vezes a gente fala da falta da riqueza, né? E a gente acha que só aquele que é rico, milionário, deve fazer alguma coisa, bom uso do seu dinheiro. Mas nós, que às vezes temos uma classe média, temos assim uma condição até muito precária, mas que a gente tem um pouquinho a mais, uma casa, que todo mundo aqui tem internet. Pelo menos assim, um tetinho a gente tem, né? E com isso nós temos pessoas que não tem nada. E aí também perdemos a oportunidade de brilhar a nossa luz junto a essas pessoas. Não existe melhor forma de fazer brilhar a nossa luz que não seja através da tarefa e do trabalho no bem. Não existe. E esse trabalho no bem, ele não necessariamente passa pela condição social de visitar um asilo, de visitar um abrigo de crianças, de fazer doação de cesta básica. Jesus, na época, tinha lá, né, o alimento que se dava. Isso é a nossa formação, é o politicamente correto, é a nossa instrução. Mas fazer aquilo de uma forma que a gente entenda o quanto aquilo ajuda a pessoa a se transformar, o quanto aquilo pode trazer a esperança, a felicidade, o convite que nós também levamos às outras pessoas, isso é uma visão muito maior que cabe à educação. Então, aquela verdadeira educação, o verdadeiro ser que se educa, ele consegue enxergar muito mais além. Ele não cobra de volta e nem fica alardeando, né? Ele simplesmente faz. Ele simplesmente, através de um exemplo, ele educa pelo exemplo. Deixa o mundo melhor do que ele encontrou. Passa pelos lugares, por onde ele passa, ele vai deixar aquela luz, né? Aquele momento, aquela reflexão. E às vezes a gente fala assim, poxa, aquela mensagem, aquele momento ficou na minha mente. Eu nunca esqueci a palavra que fulano falou para mim, que falou um dia, né? Ou eu nunca esqueci aquela situação, aquela cena que aconteceu. Se nós temos referências de tantas pessoas, o exemplo de tantas pessoas que serviram para nós também como aprendizado, por que nós não podemos ser o exemplo de alguém para alguém? Nós não podemos largar um pouquinho, né, esse nosso egoísmo, porque amar-se, cuidar-se é necessário, é uma lei natural, lei de conservação. Mas a gente fala demais e faz muito pouco. Né? Então, por que a gente não pode deixar um pouquinho de lado essa nossa falácia, né, bonita que a gente tem? Porque, gente, eu treino a dessa para falar bonito, viu? Estou aqui, ó, só no treinamento, né? Falando calmo, para falar bonito. Mas falar de coração para coração, né? Mostrar o amor realmente consegue quando a gente se educa. Então, que a gente possa refletir hoje, né, saindo daqui se perguntando, eu sou muito mal educado? Será que eu estou precisando me educar moralmente? Né? Pior que às vezes tem dia que nem falar é tão fácil assim, porque a nossa luzinha que está lá piscando, né, ela está lá pedindo para colocar para fora a luz e a gente não quer, né? Então aquilo ali a gente entra num conflito muito grande, porque a gente sabe que está falando uma coisa, mas que a gente também não faz aquilo. E não faz, não é porque não sabe que deve fazer, não faz porque não somos educados. Porque não nos educamos para isso. Então a educação
realmente vai transformar sim o nosso planeta, vai transformar sim o nosso país, mas não é essa educação que a gente fala na instrução, a educação moral com carga de intenção para nós, né? Tanto que no programa das escolas, ou no programa dos movimentos educativos, nós observamos que a criança, quando aprende de uma forma lúdica, a criança, quando aprende de uma forma que ela reflita o papel dela na sociedade, o coleguinha do lado, né? Não é só a matemática, o português, a geografia, né? É muito mais do que isso, é saber conviver com as pessoas, é saber respeitar as pessoas, falar menos e fazer mais. Educar pelo exemplo. Essa é a grande lição, né, que Emmanuel vem trazendo para nós, porque quando nós educamos pelo exemplo, a nossa luz não se apaga mais. E ela vai, de alguma forma, se juntar a outras luzes, né, e vai iluminando o caminho daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão ainda necessitando de apoio, e até o nosso próprio caminho. Né? Bom, pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui, né, na nossa reflexão. Se tiver alguma pergunta, eu não consegui ler tudo aí que vocês escreveram, então, se vocês tiverem alguma colocação, né, este é o momento de brilhar a nossa luz. Vamos brilhar a nossa luz, fazer aí o nosso compromisso, assumir o compromisso, gente. Nós vivemos em sociedade, a gente não pode pensar que só nós temos problemas, que só o outro que é mal educado, que só o mal educado a gente chama aquele que nos incomoda moralmente. Esse mundo está perdido, né? É assim que a gente fala. Mas educar os sentimentos, né? Educar os sentimentos. Se existem muitos deseducados e nós temos consciência disso, sejamos a luz nesse caminho, nesse ensinamento, através do nosso exemplo, como educar tantos espíritos, né, que precisam ali dessa luz para também evoluir. Ok? Bom, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu sei que cada um deixou a sua luzinha aqui na sala, que vai sair daqui também, brilhando a sua luz, né? Ao invés da fofoca, ao invés da maledicência, ao invés de ficar botando lenha na fogueira, a partir de agora nós vamos acender a luzinha, né? Vamos acender a luzinha para coisa positiva, mentalizar. Pensamento é matéria. Vamos plasmar. A Chorina está botando aí. Vamos plasmar coisas boas. Em meio a tanta desgraça, há que haver uma luz. No fim do túnel não é o trem que está vindo contrário, né? Só irradiando luz. Essa luz que também vem do Mestre Jesus. Bom, liberando então para a Xani e agradecendo a participação de todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Miriam, que brilha a nossa luz, né? Muito obrigada. Meu som está ok, pessoal? Olá. Tem som? Obrigada. Obrigada a presença de todos, mas eu peço que aguardem, né? Vamos exercitar a nossa educação. Que estou brincando agora, né? A Miriam falou. E nós vamos à nossa prece final com a Rô. Agradecidos estamos aqui, né? Com a presença de todos. E amanhã nós retornaremos às 15 horas e depois, né, com os nossos estudos aqui na sala. Então vamos orar, vamos neste momento com você, Rô. Então eu convido a todos os irmãos para que neste momento do nosso encerramento
possamos serenar nossa mente, nosso coração e agradecer a Ti, Senhor, por estes momentos aonde nos reunimos para receber em nossos corações palavras edificantes que nos ensinam a nos conhecer, a nos amar, a nos educar nossos sentimentos através da Tua doutrina, através dos ensinamentos do nosso irmão Chico, que nos mostra o quanto podemos crescer, multiplicar o amor. Mas como somos filhos eternos, Pai, vamos pedir a Ti que nos ilumine a cada filho que aqui se encontra, aqueles que não puderem estar aqui conosco nessa noite. Emana para o nosso planeta Terra os Teus fluidos e que cada um possa receber de acordo com o seu merecimento. Obrigada pelo nosso universo, obrigada pelo sol, pela chuva, pelo vento, pelos animais, pela natureza. Obrigada pela nossa família. Obrigada pelo nosso alimento. E muito obrigada, Senhor, pelos nossos desafetos, pois são eles que nos ensinam a perdoar, a ter paciência, a colocar em prática tudo que aprendemos na Tua doutrina. Agradecemos pela nossa expositora da noite, pela sua dedicação, pelo seu carinho, e que possamos encerrar nossa reflexão diária dizendo a todos que somos a Tua luz, a Tua força e o Teu amor, Pai. Que a nossa água, esse bem tão precioso que Tu nos deste, Senhor, nossos amigos do laboratório espiritual, que eles possam nos dar os fluidos que necessitamos para o nosso físico. Eu desejo a todos muita paz e muita luz, e que seja feita, Pai, sempre a Tua vontade e nunca a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, desejo a todos uma linda noite e um beijo no coração de todos. Contigo, Chaim.